Desistir de ser mãe? Gente, esse é um vídeo que eu já quero gravar há muito tempo. Eu acho que é um vídeo que eu estou... Não sei se devendo é a palavra, mas enfim, vai ficar essa por enquanto. Porque vocês aqui no canal já acompanharam muito da minha história, vocês sabem do meu desejo de ser mãe, vocês acompanharam minhas fertilizações in vitro, vocês acompanharam a minha vida de tentante há uns anos no canal, entre outras coisas. Eu já falei um pouco sobre esse assunto e do quanto a minha vida mudou nesse último ano, quase um ano e meio já. E eu venho contando isso lá no Instagram. Se você não me segue por lá, aproveita para me seguir, porque muitos dos assuntos não vêm parar aqui. Para cada rede social eu uso uma linha editorial diferente. Então quem me acompanha por lá já sabe um pouco dessa história, mas eu acho que eu precisava realmente fazer esse vídeo, porque faz tempo que eu não falo sobre maternidade e muitos dos que me seguem passaram a me seguir por conta disso. As pessoas, eu costumo dizer que me seguem por distintos motivos, né? Como no blog eu falo de viagem, morar fora, comportamento e lifestyle, 4 assuntos que são bem abrangentes. Cada pessoa por aqui me segue por um motivo diferenciado e muita gente começou a me seguir quando eu contei sobre a infertilidade, endometriose, as minhas tentativas, os meus tratamentos, aonde deu certo, quando eu perdi o bebê, né, que foi um aborto espontâneo, enfim. Então eu acho que essa história meio que aqui no YouTube especificamente ficou sem um final, né, ficou sem uma posição e até hoje eu recebo alguns comentários perguntando sobre isso, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Antes de começar essa conversa, eu queria falar 2 coisas. Talvez vocês escutem aí no fundo o Beto falando, porque nesse momento, né, que em quarentena, tá todo mundo na mesma casa, não tem muito o que fazer e ele precisa trabalhar, ele dá aula, então talvez saia a voz dele aí no fundo, mas realmente não tenho outro horário para gravar. E eu prefiro gravar esse assunto enquanto ele está trabalhando, porque ele acaba ficando mais triste do que eu. Eu lido muito melhor com esse assunto hoje do que ele, então ele acaba ficando triste por mim, não porque ele queira um filho, nada disso, mas justamente porque ele já é pai. Então ele entende o quanto tudo isso significa, então ele acaba ficando triste por mim, prefiro fazer isso agora. Então se vocês escutarem alguma coisa de fundo, relevem. E uma outra coisa é que com certeza esse vídeo vai ficar um pouco longo, talvez eu me emocione algumas vezes, mas eu vou ser o mais sincera possível na intenção de esclarecer algumas coisas e também ajudar, principalmente ajudar pessoas que passam pela mesma coisa que eu, porque só pessoas que passam pela mesma coisa são capazes de entender, e todas as vezes que eu trouxe algo íntimo para o canal ou para as minhas redes sociais, sempre foi com a intenção de ajudar essas pessoas que de repente não têm com quem conversar, tá? Então é isso, vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Fernanda, eu sou brasileira, eu moro no Chile há 10 anos e a minha luta com a maternidade pode-se dizer que levou 15 anos. Eu me casei pela primeira vez aos 21 anos, super jovem, e eu sempre quis ser mãe. Isso era uma coisa que já era conversado no meu primeiro casamento e que acabou não dando certo, né, nas tentativas, mas eu achava que eu era muito jovem ainda e que em algum momento ia acontecer, e em determinado momento acabou não sendo assunto e logo eu me separei. E aí eu me casei pela segunda vez, que foi justamente o casamento que vocês conheceram, aonde eu mostrei nesse casamento as minhas tentativas, os meus tratamentos anteriores. Foi desse segundo casamento que eu tive o Pedro, meu bebê, que com 18 semanas de gravidez faleceu, e já contei aqui no canal, enfim. E logo eu me divorciei, depois de 10 anos de união, eu me divorciei, já faz 1 ano e pouquinho. E foi aí nesse 1 ano e pouquinho que a minha cabeça mudou completamente. Durante 15 anos, gente, é muito tempo. Eu tenho 38 anos de idade. 15 anos pensando na maternidade é muito tempo. E durante 15 anos eu dormia e acordava pensando em ser mãe. Eu já fui aquele tipo de mulher que às vezes faltava absorvente na minha casa, mas não faltava teste para saber se eu ia estar grávida, sabe assim? Então era uma constante, eu respirava, eu acordava, eu dormia, eu me alimentava desse assunto, era algo muito constante na minha vida. Por um tempo isso me fez bem, principalmente no começo, onde eu achava, daqui a pouco vai acontecer e tal.
Mas com o passar dos anos, 2, 3, 10, né, 15 anos, foi ficando difícil, foi ficando dolorido, até o momento que eu não aguentei mais e contei aqui no canal há uns 3 anos mais ou menos que eu sofria de infertilidade, enfim. E aí foi quando eu comecei a mostrar as opções de tratamento que eu estava fazendo como últimas opções, né? Porque eu já fiz de tudo que você possa imaginar. E quando você passa 15 anos pensando nesse assunto, você já fez de tudo. Você já dedicou muito da sua vida para isso. Você já chorou demais, você já sofreu demais, você já ouviu comentários demais, você já testou tudo que era possível, você já gastou o dinheiro que você tinha e o que você não tinha, você esgotou o seu emocional, você tentou todas as opções, seja gestando naturalmente, seja gestando do coração, você já fez tudo e um pouco mais daquilo que estava ao seu alcance. Até que chega o momento onde eu digo que não é que você desiste, você simplesmente para de pensar nesse assunto, você começa a focar em outras coisas para que você tenha saúde emocional, para que você pare de viver uma coisa que ainda não existe, que no meu caso é a maternidade, e você possa focar no momento presente. Eu posso dizer para vocês que depois de 15 anos, eu comecei de verdade a olhar para mim, para Fernanda mulher, para Fernanda empreendedora, para Fernanda que trabalha, para Fernanda que gosta de outras coisas, para Fernanda que tem outros sonhos. Não é que eu não olhasse para isso antes, mas eu não olhava com a mesma atenção com que eu olhava todos os dias para o meu desejo de ser mãe. Entendem o que eu tô falando? Então, chegou um momento em que eu não queria mais viver em função de algo que eu não sabia quando ia acontecer e que eu não sei se um dia vai acontecer. E eu passei a concentrar as minhas forças, os meus talentos, as minhas orações nas coisas que hoje eu posso viver, que são tangíveis para mim. E isso fez muita diferença na minha vida, no meu interior e até mesmo no exterior. Eu acho que isso explica muito do porquê vocês olham para mim hoje em fotos, em vídeos e sempre chegam comentários do tipo: Fê, você está mais bonita, você tá com um brilho no olhar, você, não sei, você parece que renasceu. E essa é a palavra. Eu renasci. Eu não pude dar vida, fazer com que um ser realmente nascesse de mim, mas eu renasci como pessoa e eu precisava disso. E quando a gente tira um peso das costas, quando a gente tira da gente, do nosso caminho, algo em que a gente vem sofrendo por décadas, por anos, gente, isso muda. Eu costumo dizer sempre que o melhor cosmético que um homem, que uma mulher pode usar é a felicidade. E é a felicidade consigo mesmo, é você se preencher independente das coisas que vão acontecer ou não vão acontecer na sua vida. E foi isso que me transformou. Essa é uma das coisas que fez com que eu mudasse tanto. E eu estou fazendo esse vídeo para justamente falar com essas pessoas que passam pela mesma coisa que eu, não só para vocês, né, que me seguem e que de alguma forma eu sinto que eu precisava de alguma forma fechar esse capítulo no canal, porque no Instagram eu já fiz, mas principalmente para essas pessoas, para os casais que passam por isso, que se eles estão chegando a um ponto de não pensar mais no assunto, mas estão felizes com essa decisão de pelo menos não pensar no assunto, não se culpem por isso, porque vocês vão ouvir, assim como eu já ouvi, que se eu desistir desse sonho, ou se eu decidir colocá-lo em pausa, ou não pensar sobre ele, é que tal, então isso significa que eu não tinha esse sonho de ser mãe, porque quem tem o sonho não desiste. Você que passa por isso, você me entende. Eu sei que lá no fundo você me entende, porque você passa por isso. E o que eu vim te aconselhar a fazer é justamente o que eu fiz. Ignore os comentários das pessoas que não passam pelas mesmas lutas que você. Porque tem coisas que a gente só vai sentir na pele. Muitos dos comentários que elas fazem são com boas intenções, muitos dos comentários que elas fazem são maldosos, porque nem todo mundo tá preocupado com você. E a gente tem que aprender isso. E muitas pessoas fazem comentários na inocência, muitas vezes até na intenção de ajudar, mas elas não sabem o quanto aquilo pode ferir e elas não são obrigadas a saber. E é por isso que a gente que passa por essas coisas, a gente precisa vir até a internet, a algum meio e falar sobre isso, porque assim, quem sabe, a gente
gente diminui a nossa dor e a dor de tantas outras pessoas que também passam por isso. E eu já até fiz vídeos aqui no canal de coisas que você não deveria dizer para casais que não têm filhos, para mulheres que não têm filhos, para pessoas que não estão conseguindo engravidar ou que não adotaram, enfim, eu tenho esse vídeo já no canal. Mas eu queria reforçar aqui algumas coisas que eu já ouvi e que, por favor, eu peço, não falem mais sobre isso, nem para mim, nem para qualquer pessoa que você acha que poderia ter filhos e por que não tem ainda e tal. Não fale. E eu queria reforçar algumas dessas coisas, porque elas também explicam por que eu resolvi dar uma pausa nesse assunto, porque a maternidade está em pausa na minha vida e como eu consegui sentir paz com essa decisão. Como eu já contei aqui pra vocês, eu já vivi 2 casamentos. E uma das coisas que as pessoas me dizem é: ah, agora vai, não foi ainda porque você ainda não estava com o pai ideal. Gente, não é assim que funciona. Infertilidade é uma doença, é uma incapacidade do seu corpo de gerar de maneira natural, como outras tantas pessoas conseguem. E se essa coisa de não ter achado o pai ideal fosse tão verdade assim, tantas famílias que, por exemplo, não possuem um relacionamento saudável não teriam filhos. Mas o que você vê? Você vê muitos casais que não têm condições financeiras de ter filhos e que têm 5, às vezes 7 filhos. Você vê casamentos abusivos, onde mulheres são agredidas, onde homens não são amados e que possuem filhos. Então, essa coisa de que porque você não encontrou o pai ideal ainda não aconteceu, não é uma verdade máxima. Não fale isso, porque você, com esse comentário, acaba colocando sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa que não pode gerar a culpa. É como se, além da infertilidade, ela não conseguisse ter filhos por decisões que ela faz. Então você está conseguindo colocar mais culpa sobre ela. Também não fale, você já tentou o tratamento tal, a vitamina tal, eu não sei o que, não sei o que. Gente, eu já fiz todo tipo de tratamento, como eu já contei aqui no canal. Já fiz, inclusive, fertilização in vitro. Eu já fiz muitas coisas. Eu já tentei de tudo que você possa imaginar. Chega momentos em que realmente não tem o que fazer, sabe? Então, não recomende coisas, até porque você não sabe o poder aquisitivo das pessoas. Graças a Deus, na época, eu pude fazer esses tipos de tratamento. Hoje em dia, é uma coisa que eu não tenho condições mais, mas é uma coisa também que eu decidi que eu não quero fazer mais tratamentos para engravidar. Tudo isso é exaustivo. Eu já contei aqui no canal, mostrei todo o meu processo para vocês de fertilização in vitro. Eu tenho vídeos em que eu ocultei, né, que eram relacionados ao meu casamento, mas esses vídeos do processo de fertilização in vitro, eles continuam disponíveis, porque na época que eu fui fazer um tratamento, eu não encontrava informações em detalhes e com a participação de um médico nos vídeos. E como eu consegui isso na época do meu tratamento, para mim dá no mesmo se aparece meu ex-marido lá, porque é de utilidade pública para tantos casais que buscam esse tipo de informação, ainda mais com a participação de um médico que é referência mundial nesse assunto. Eu fui muito bem assistida e amparada nos meus vídeos de fertilização in vitro, então eles vão continuar disponíveis sim para quem precisar desse tipo de informação. E então não é assim culpa do médico, não encontrei o médico adequado, não encontrei o tratamento adequado, não encontrei não sei o que. Gente, tem coisas que não tem explicação. E quanto mais a gente reforça esse tipo de coisa, mais ansiedade e mais frustração a gente gera nas pessoas que passam por isso. E é muito louco, porque assim, quando eu estava casada, nos meus 2 relacionamentos, as pessoas perguntavam muito sobre filhos, né? Quando você vai ter e tal. E que já é uma coisa que acontece até com casais que têm filhos, porque você não tem um primeiro, aí perguntam. Aí você tem um primeiro, perguntam quando vem um segundo. E do segundo, terceiro, enfim, nunca param de perguntar. E quando eu estava casada e tal, perguntavam muito. Daí eu me divorciei, fiquei um bom tempo solteira, as pessoas pararam de perguntar, foi assim... um alívio tão grande, uma coisa que eu nunca tinha sentido, sabe? E aí eu voltei a namorar de novo e as perguntas voltaram. É como se, a partir do momento que você assume um relacionamento, você estivesse obrigada a ter filhos. É uma coisa muito louca isso. E a gente precisa parar de ter esse conceito formado que é tão antigo na nossa cabeça. Não só porque existem pessoas que realmente não podem gerar, porque sofrem disso, mas também, gente, não é porque uma mulher tem um útero que ela está obrigada a ser mãe. Ela tem o direito de não querer ser mãe e tá tudo bem. E ela tem total liberdade e direito de assumir que talvez ela não tenha vocação para isso e ela não é menos mulher por conta disso, sabe? A gente precisa tomar cuidado com os comentários que nós fazemos e com as pressões que a gente
coloca sobre as outras pessoas. Eu também já cansei de aparecer em fotos de família ou de amigos, do lado deles com os filhos e tal, porque eu não posso tirar uma foto com criança, subir no Instagram, seja a criança que for, que alguém vai dizer, ai, coitada, tá na cara que ela quer ser mãe. Desnecessário. Se fosse qualquer outra mulher que estivesse ao lado de crianças, vocês não comentariam isso. Mas o simples fato de eu não poder gerar é sempre assim, ai, coitada, ai, não sei o quê. Qual o problema de poder tirar foto com criança? Ou eu tiro, de repente, uma foto com criança, alguém fala assim, tenha seus próprios filhos, não se apodere dos meus ou dos filhos dos outros e tal. Gente, isso é cruel. E existem muitos constrangimentos envolvidos que eu já falei em outros vídeos aqui, mas um deles é que a partir do momento que você demora para ter filhos, ou que as pessoas sabem que você tem problemas para ter filhos, parecem que elas perdem a noção, sabe? Independente da idade, desde mulheres adolescentes, homens adolescentes, até homens maduros, senhoras de idade, todos se sentem no direito de te constranger de alguma forma. Gente, eu já passei por cada uma. Porta de igreja, restaurante, shows, qualquer lugar com muita gente, as pessoas se aproximavam e em alto e em bom som falavam assim pra mim, já tentou a posição sexual tal? Já fez tal coisa? Já fez tal coisa? Gente, já chegaram até a questionar se eu fazia sexo, se eu faço sexo corretamente, não sei o que. Gente, não tem nada a ver com isso. São coisas que eu já repeti em vídeos anteriores, mas nunca é demais reforçar. Já chegaram, inclusive, a me dizer que o melhor pra mim e pra qualquer pessoa seria que eu nunca mais me relacionasse. Porque como eu não posso dar filhos, a pessoa que estiver comigo sempre vai ser infeliz. Mas uma das coisas mais absurdas que já fizeram foram promessas em nome de Deus. Eu sou cristã, tá? Antes de você achar que eu tô criticando alguma religião, alguma crença, alguma coisa, eu sou cristã, eu sou praticante, eu canto na igreja, eu sou cristã desde que eu nasci, eu tenho uma vida ministerial. Se você não acredita nisso, eu também respeito completamente, mas eu acho importante dar um pouquinho de contexto do porquê eu estou criticando esse tipo de coisa. Porque, gente, está bem você orar por uma pessoa, está bem você pedir a Deus por um filho, etc. Mas não façam promessas em nome de Deus. Olha, eu fiz tal coisa por você, agora vem. Não, porque agora se você jejuar, se você fizer tal coisa, não sei o que, agora vem, não sei o que. E o pior é quando elas dizem assim, não, mas você já orou de verdade? Porque eu orei ou pedi pro fulano de tal orar, que ele tem muita fé e agora vai dar certo. É como se Deus fosse um menino de recados, sabe? E é como se Deus só pudesse falar sobre o meu filho ou sobre a chance de eu engravidar com essas pessoas, mas não comigo. É como se eu não fosse merecedora de Deus falar diretamente comigo. E como cristã, eu peço para vocês, não façam isso. E eu continuo servindo a Deus e amando o meu Deus, independente dele me dar filhos ou não, porque Deus é incrível comigo e porque Deus ama as pessoas, independente do que elas façam ou do que elas sejam. Deus, inclusive, ama os cristãos. Então a minha relação com Deus não muda, a minha fé não é abalada por conta disso. Eu não engravido por falta de fé. Eu não engravido porque eu não sou merecedora disso. É que, gente, a gente tem que parar de se perguntar algumas coisas do tipo, ai, por que justo comigo? Eu passei anos me perguntando isso. Por que justo comigo? Por que eu? Por que não sei o quê? A pergunta é inversa. Por que não eu? O que me faz melhor que tantas outras mulheres? Sabe? Cada um tem a sua cruz, né? Como se diz por aí. Cada um tem a sua dificuldade, a sua coisa. Então, passar a vida se perguntando isso é se machucar ainda mais. E, por favor, se você quer orar por mim, ore, mas não precisa me dizer, eu vou orar por você para que um dia esse sonho se realize, ou eu vou orar para Deus te dar paz no coração. Só ora. Não me conte isso. Eu, de verdade, agradeço e preciso de orações, mas só ore. Não me conte que você vai orar por conta dessa questão da infertilidade, porque quando você diz que vai orar, você gera ainda mais expectativa. E outra coisa que eu já até falei no Instagram, não me lembro se falei em vídeo também, mas as pessoas falam muito assim, adota que você vai engravidar. Gente, a primeira coisa errada nessa frase é que não existe embasamento científico para isso acontecer. Assim como existem pessoas que um dia adotaram e em seguida ficaram grávidas, existem pessoas que adotaram e nunca engravidaram. Então esse argumento não faz nenhum sentido.
Segunda coisa, por que essa frase não deve ser dita, é que a adoção é algo muito sério, não é barganha. Ah, eu vou adotar porque assim eu vou gerar. Ah, eu vou adotar porque assim alguém vai entender, né? Alguém no céu, alguém na vida, enfim, vai entender que eu já tenho esse instinto materno, que eu sou uma alma muito boa porque eu adotei e aí eu vou permitir, eu vou conseguir engravidar. Gente, isso é horrível pensar desse jeito. E outra coisa, a adoção, antes dela se tornar algo real, ela tem que ser gerada no coração. Quando a gente tem infertilidade, a gente conversa com muitas pessoas que passaram pela mesma situação. Muitas pessoas que adotaram, enfim, é muita gente mesmo que a gente tem contato. Então a gente já viu muitas histórias, a gente já escutou de tudo, a gente já vivenciou cada coisa, pode apostar nisso. E eu conheci muitas famílias que adotaram crianças em momentos em que estavam muito tristes porque não conseguiam gerar de forma natural e depois se arrependeram dessa decisão, e quem sofreu foram essas crianças adotadas e eles também como pais. Enfim, tem que ser uma coisa que primeiro nasce aqui no seu coração, e não culpe uma pessoa que não pode gerar naturalmente e que não queira adotar. Ela não é menos humana e menos bondosa porque ela não quis adotar. Ela está sendo muito consciente se ela já entendeu que a adoção não é para ela. Inclusive, gente, a adoção não é apenas para casais que não podem gerar de forma natural. A adoção é para qualquer pessoa que quer de verdade dar uma vida melhor, inclusive financeira, inclusive de amor e carinho, para uma criança que não pôde nascer num lar perfeito, né? Num lar com boas condições. É para qualquer pessoa. Você que está incentivando a adoção para casais que não podem ter filhos, pensa, você adotaria? Ah, não, mas eu já posso gerar os meus. Não é esse o argumento. E as pessoas têm que ter a liberdade de ter o sonho de gerar. E se elas não querem adotar, elas precisam ser respeitadas por isso. No meu caso, eu já tentei adoção, inclusive depois de divorciada, e nunca contei pra vocês. E a adoção é um processo tão difícil quanto tentar gerar de forma natural. É tão burocrático, não deveria ser tão assim. É tão burocrático. E quando você é estrangeiro é pior ainda, porque ele sempre tem a sensação de que você não é nômade, né? Que você nunca vai ficar só num país, porque quando você muda uma vez você é propenso ou a voltar para o seu país de origem ou a morar em outros países, porque você já tem essa predisposição desenvolvida. Então, gente, por favor, parem. Apenas parem de dizer essas coisas. Então, resumindo, porque esse vídeo já ficou gigante, hoje eu estou feliz. De verdade, eu estou muito feliz. Ouso dizer que estou na melhor fase da minha vida, comigo mesmo. E justamente porque eu estou feliz comigo mesmo, porque eu fui olhar pra mim pela primeira vez, depois de 15 anos, olhar pra mim, Fernanda, como mulher, é justamente porque esse processo interno aconteceu, em que eu renasci, em que tantos valores em mim foram reforçados, em que eu senti a mão de Deus, o trabalho, o cuidado comigo. Foi só por conta disso que um novo amor apareceu na minha vida. As pessoas costumam dizer coisas até relacionadas a isso, né? Ah, você renasceu porque você tá amando de novo. Você renasceu porque a pessoa, apareceu uma nova pessoa na sua vida. Gente, é muito bom dividir a vida com alguém e eu não tiro os méritos do meu relacionamento atual. Mas, gente, quando a gente deposita a nossa autoestima e o nosso poder de renascimento em uma terceira pessoa, tá tudo errado. Eu sinceramente acredito, e eu tenho certeza disso, que eu só pude chegar a um novo amor mais resolvido, mais feliz, inclusive bem parecido a mim, porque eu já estava reconstruída como pessoa e me amando de verdade. E eu de verdade agradeço a Deus em ter me tranquilizado com relação a essa questão da maternidade. Eu não digo que eu desisti. A questão é que mudou. Hoje eu não durmo e acordo pensando em maternidade. Hoje eu não durmo e acordo pensando se a minha próxima menstruação vai chegar ou não. Hoje eu não me entristeço se ela chega. Hoje eu não fico pensando, ai, vou guardar essa roupa pro dia que eu engravidar, ela vai servir. Ai, eu vou guardar tais coisas que ficaram do meu filho que morreu, que aliás eu doei tudo para quem quer saber. Porque se um dia eu engravidar, essas coisas já estão aqui, eu não preciso comprar. Eu parei de viver em função disso e isso me deu uma paz muito, muito grande. E eu sei que vai ter gente que vai dizer, não, agora que você se tranquilizou com relação a esse tema, agora sim vai acontecer. Gente, não é assim que funciona.
Obviamente que se um dia a maternidade chegar na minha vida, seja da forma que for, seja gerando do coração ou de maneira natural, óbvio que eu vou ser muito feliz, porque esse sonho não morreu. Eu apenas estou bem resolvida com ele, mas no momento, sinceramente, já tem 1 ano e pouquinho que eu não penso nisso, que eu não sei nem explicar o quanto de paz isso me deu. E é isso, eu vim encerrar essa história e eu vim contar pra vocês. E obviamente que se um dia isso acontecer, eu também vou dividir com vocês. Mas eu achava importante dividir isso, porque eu sei que existem mulheres que estão chegando a essa consciência de que, sabe, vai ser melhor pra mim não pensar nisso. Ou vai acontecer como aconteceu comigo. Parou de pensar de uma forma natural e isso fez bem. Não se culpem, porque hoje você está se sentindo bem sem pensar na maternidade. Não se culpe por isso. Viva esse processo, agradeça que esse assunto não te entristece mais. E se você ainda está buscando desesperadamente por esse sonho, e você está ouvindo de mim nesse momento, ou de outras mulheres que já tentaram tanto e hoje não tentam mais, e você não consegue entender, não me julgue, não julgue essas mulheres. E tá tudo bem com você também, tá? Porque você não consegue tomar esse passo ainda. Tá tudo bem, porque eu também já fui essa mulher que quando escutava de outras eu não entendia. Falou, eu não entendo como elas conseguem não pensar mais nisso, não ir atrás de uma solução. Cada dia é um processo e cada um tem que viver a sua fase. A minha fase hoje é de tranquilidade. Eu realmente descansei em Deus. Eu sempre quero que Ele traga o melhor para mim e eu pedi para Ele há 1 ano e pouquinho, Ele me fizesse feliz da forma que fosse, que Ele preenchesse esse vazio enorme que eu sentia e que me deixasse feliz, independente da maternidade. E isso aconteceu e eu não sei por quanto tempo vai durar, mas eu tô vivendo o presente e eu estou muito feliz com isso. E eu queria dizer para você que passa por esse processo que há esperança. Faça de tudo, terapia inclusive, para você ignorar os comentários maldosos ou aqueles inclusive que não são feitos com a intenção da maldade, mas que acabam doendo, que acabam ferindo. Faça de tudo para você ficar melhor. Se você ainda quer lutar, lute, esgote todas as suas tentativas. Eu me sinto bem e uma das coisas que faz com que eu me sinta em paz hoje é que eu realmente tentei de tudo e mais um pouco. Hoje está completamente decidido no meu coração que eu não vou mais usar dinheiros, recursos ou qualquer coisa em função da maternidade, mas se um dia ela acontecer, se ela chegar ao meu útero ou na porta da minha casa, essa criança vai ter morada, ela vai ter um lar, ela vai ter uma mãe esperando por ela com muita felicidade, mas por enquanto é isso, e eu estou feliz com essa decisão e eu senti que eu precisava contar isso para vocês, dar aí um final a essa história. Se você me segue por isso, muito obrigada, eu continuo torcendo por você, obrigada por ter torcido por mim. Eu ainda vou falar desses assuntos, não com a mesma frequência de antes, né? Porque quando a gente está vivendo o processo, a gente consegue falar mais vezes disso. Eu ainda vou falar sobre esses assuntos, eu vou continuar falando sobre comportamento, sobre relacionamento, às vezes até sobre infertilidade. Então continue por aqui, eu também falo sobre outros assuntos. Eu quero apoiar você, inclusive, na superação dessa fase tão difícil. E eu quero agradecer todo mundo que torce por mim, que torceu pela minha mudança de vida, que hoje diz que tá feliz e que continua torcendo para mim, independente de maternidade ou não. Vocês são muito carinhosos comigo. E eu achei importante fazer esse vídeo, não só para fechar, mas para falar principalmente com essas pessoas que estão atravessando esse momento, que é sempre importante conversar com pessoas que passaram por isso. Eu sou feliz, Deus me ampara sempre, Ele realizou os desejos do meu coração. Eu perdi um filho, então de certa forma eu entendi o que é ser mãe. Eu sou mãe de anjo, né, como é conhecido no mundo da maternidade. O Pedro foi muito especial na minha vida. Eu tive mais 2 embriões depois, inclusive na época do meu divórcio, eu estava num novo tratamento de fertilização. Eu tenho muita dificuldade de gerar óvulos. E quando eu finalmente consegui um menino e uma menina, e eu já estava prestes a implantar os embriões, meu ex-marido escolheu uma outra vida para ele. O casamento acabou e foi aí que todo esse processo de mudar o meu conceito, a viver em função da maternidade mudou. Foi aí em que Deus cuidou de mim realmente, sarou todas as minhas feridas.
E eu tive que passar por um processo muito difícil novamente, que foi doar esses embriões. Eu poderia ter esses embriões até hoje? Poderia. Mas eu não queria ter, sendo muito honesta, e eu não tenho que ser julgada por isso, eu não queria ter filhos de um relacionamento que já não existia. E eu também não queria ter esses embriões congelados para sempre. Eu sempre quis ter filhos para que eles vivessem, para que eles experimentassem a vida, o amor de Deus, o amor das pessoas, o quanto é maravilhoso viver, mesmo cheio de problemas. Então, eu decidi doar os meus embriões para famílias que não podiam ter filhos de nenhuma forma, porque às vezes, como é o meu caso, só a mulher não pode gerar, mas existem casais que nem o homem e nem a mulher pode gerar. E aí eles recorrem ao banco de doações de embriões, que é uma doação anônima, eu não sei para quem foram os meus filhos, mas eu decidi doar, porque eu sei a dor que é você querer ter e não poder. Então, como eu fui agraciada, mas não pude levar esse sonho até o fim, eu decidi doar os meus filhos e aonde eles estejam hoje, eu espero que eles sejam luz e bênção na família que eles chegaram, que essa família que eu tenho certeza que eu não conheço, não sei onde está, eu tenho certeza que receberam crianças maravilhosas e vão ser pais maravilhosos também, porque Deus guia tudo, cada passo. Eu acredito muito nisso. Então é isso. Eu fiz de tudo para que vocês entendam que eu fiz realmente de tudo com relação a esse assunto e hoje eu estou tranquila. E justamente por ter tentado de tudo é que eu chego a esse estado de maturidade e de tranquilidade e que eu posso viver outras coisas e que esse assunto já não me machuca. Vou continuar tirando fotos com criança, sim. Vou continuar amando criança, sim. Vou continuar aproveitando todos os filhos de amigos e sobrinhos ao meu lado, sim. O filho do meu namorado, que é maravilhoso também. E é isso. Se um dia isso se realizar de alguma forma, maravilhoso. E se não, eu só espero que Deus continue me mantendo com essa mesma alegria, esse sorriso no rosto. Até os meus olhos podem sorrir hoje, porque realmente essa tristeza que eu tive por 15 anos e que foi tão difícil de lidar, se foi. E isso é o melhor que poderia ter nascido de mim. E eu agradeço muito a Deus por isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo no seu coração, nos seus sonhos, na sua vida mais feliz que antes, independente dos seus sonhos se realizarem ou não. Que você seja feliz apesar disso, como eu consegui ser. Até o próximo vídeo.